A Rússia ultrapassou todos os limites da humanidade e a Ucrânia já teve o suficiente. Em 3 de novembro, a unidade de drones de Putin fez um dos ataques mais bárbaros já vistos. A Rússia massacrou um casal de idosos e seu cachorrinho enquanto eles tentavam caminhar para um lugar seguro. Isso apesar do fato de que o casal estava acenando com uma bandeira branca, indicando que não eram combatentes. Esse ato de pura maldade foi respondido de forma instantânea, brutal e histórica. A Ucrânia reagiu lançando mísseis e drones, destruindo uma das maiores fábricas de drones da Rússia e atingindo refinarias e grandes usinas de energia russas. Os ataques ucranianos estão ficando tão letais que os russos já relataram 250 quedas de energia em apenas. Nos últimos 7 dias, centenas de milhares de russos estão sem energia ou aquecimento com o inverno se aproximando. Este é o primeiro inverno em que drones e mísseis ucranianos respondem a cada crime de guerra cometido por Putin. É por isso que o Kremlin está realmente preocupado agora, pois seu reinado de terror de 3 anos está oficialmente chegando ao fim. Então vamos começar do início. No dia 3 de novembro, a Ucrânia divulgou uma filmagem que chocou o mundo. Mesmo numa guerra horrível, isso foi diferente. Em uma pequena vila em Kharkiv, um casal de idosos finalmente decidiu deixar sua casa, o lugar em que construíram toda a sua vida. Por quê? As forças russas se aproximavam. O homem andava de bicicleta com o cachorrinho à sua frente, e sua esposa caminhava ao lado dele. Na mão do homem havia uma bandeira branca, um símbolo universal de que eles são civis, não combatentes. Isso era para protegê-los, mas não adiantou. Da grama alta ao lado da estrada, um drone explosivo russo esperava enquanto seu operador assistia à transmissão ao vivo. Quando o casal se aproximou, o drone subiu silencioso e avançou direto para eles. Então, explodiu. A bandeira branca voou da mão do homem, caindo em um campo próximo. Quando a fumaça sumiu, o homem estava morto na estrada. Seu cachorro, mesmo leal em meio ao caos, se contorcia e sangrava ao lado dele. Pouco depois, sua esposa foi até o corpo dele. Mas antes de chegar, outro drone surgiu no vídeo. Ao perceber o que ia acontecer, ela rezou e fez o sinal da cruz. Em seguida, ocorreu a segunda explosão. O vídeo termina ali. 2 vidas se foram. Uma casa ficou vazia e um cachorro morreu ao lado do dono. Quando os ucranianos divulgaram essas imagens do seu drone de reconhecimento, o mundo ficou chocado. Organizações de direitos humanos classificaram como bárbaro e políticos globais condenaram como pura maldade. E até mesmo as Nações Unidas, onde a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança, classificaram isso como um possível crime contra a humanidade. Uma bandeira branca deveria indicar segurança, mas para os drones de Putin não significou nada. Foi então que a Ucrânia respondeu e atacou a única coisa que mais importa para Putin: sua fábrica de drones. Esse é o trecho que você viu no início do vídeo. Mas o que você não viu foi que havia tanta munição nessa fábrica que ocorreram várias explosões após o ataque inicial. Dá uma olhada! De acordo com a mídia russa, mais de 1.000 drones kamikaze Giron 2 foram destruídos no ataque à base de Donetsk. O ataque usou mísseis ucranianos e drones de ataque. Por causa disso, um depósito de munição na base foi destruído, uma instalação de armazenamento de combustível foi destruída, um local de lançamento de vantes foi destruído e os pontos de fornecimento de energia foram danificados.
Além dos 1.000 drones iniciais, também havia 1.500 ogivas que foram completamente perdidas na poeira. Vocês viram a explosão no vídeo. Essa era uma base grande, mas nada nas proximidades sobreviveu. Para Putin, o mais assustador não foi perder a fábrica. O mais assustador foi que não era só um drone ucraniano. Agora, até mísseis ucranianos voam para sua base sem impedimentos. Isso é algo que não acontecia no ano passado, e agora está se tornando um acontecimento diário. Além disso, não é algo que está acontecendo apenas dentro do território ocupado pela Rússia. Está acontecendo também no interior da própria Rússia. É exatamente por isso que as cidades russas agora estão ficando às escuras e permanecem assim por dias. Apenas 2 noites atrás, em 4 de novembro, a subestação Vladimir 750 kV foi danificada pela Ucrânia pela 3ª vez. Esta estação de energia fornece eletricidade diretamente para Moscou. Por isso, a Ucrânia a ataca. Aqui está o que restou. Agora, é claro, todos nós podemos debater a legalidade desses ataques, mas quero deixar uma coisa clara. A Ucrânia não faz esses ataques preventivamente. Eles reagem aos ataques russos às usinas ucranianas e garantem que Putin sofra as consequências. É por isso que os ataques ucranianos estão acontecendo contra usinas de energia que fornecem eletricidade para Moscou. Dê uma olhada neste mapa. Confira as usinas de energia atingidas pela Ucrânia nos últimos 30 dias. Estão todas ao redor de Moscou e, mais importante, sua energia vai para a capital. O número 3, primeiro, Vladimir 1, a Ucrânia a atingiu em 3 de novembro, como mostramos. Ela foi atingida 3 vezes em cerca de 30 dias. E então, na parte de baixo, temos a usina Forlo, que a Ucrânia atingiu na mesma noite que a usina Vladimir. Esses ataques visam sufocar gradualmente a eletricidade que Putin recebe. Assim, Putin e seus aliados começam a sentir a dor que a Ucrânia sente há 3 invernos. Por isso, no dia seguinte, a Ucrânia usou o míssil de cruzeiro Flamingo para atacar a usina termoelétrica de Oral, uma das maiores da Rússia. Aqui está o que atingiu. A mensagem é clara. Se a Rússia não desistir de destruir a energia da Ucrânia, seus próprios sistemas também serão destruídos. Também há imagens de drones ucranianos visitando amigos. Eles têm na maior refinaria da Rússia, em Vilno-Novograd. Isso é muito importante para Moscou porque processa cerca de 18 milhões de toneladas de petróleo russo todos os anos. Mas, além disso, ela refina cerca de 30% da gasolina que a Rússia consome internamente, 1/3 de todo o consumo nacional. Isso é algo enorme. E é por isso que os drones ucranianos se divertiram bastante na cidade. Veja as fotos das consequências em Novograd. Apagões graves na cidade. Tempos difíceis para a Rússia, com a Ucrânia desmontando gradualmente a rede elétrica nacional. Sabe, vendo essas fotos, preciso admitir para o Putin. Ele está reconstruindo a União Soviética diante dos nossos olhos. As cidades russas estão mergulhando na escuridão quase todas as noites do mês, exatamente como era na União Soviética. Agora, a mesma escuridão se espalhou para a cidade russa chamada Vladimir. Dê uma olhada nessas imagens de drone. Preciso admitir que tive um momento de distração. Porque, quando vi canais russos falando sobre um apagão em Vladimir, achei que os russos tinham começado a apelidar esses apagões de Putin. Mas, na verdade, eles estavam apenas falando sobre essa cidade chamada Vladimir. Mesmo assim, isso me deu uma ótima ideia. Nos próximos vídeos, vamos chamar esses apagões de apagões Vladimir, em homenagem ao próprio Putin. Agora, aposto que vamos usar esse nome bastante.
porque os ataques ucranianos não vão diminuir tão cedo. Eu já falei que a própria Ucrânia vai produzir mais mísseis Netuno e mais mísseis Flamingo. Além disso, o Reino Unido anunciou que fornecerá mais mísseis Storm Shadow à Ucrânia, após ver o que o país pode fazer dentro da Rússia. Agora, para Putin e o segundo exército mais forte do mundo, parece que as defesas aéreas russas estão causando mais danos à infraestrutura russa do que os mísseis ucranianos. Dá uma olhada nessas imagens da noite passada, onde um míssil de defesa aérea russo, em vez de atingir mísseis ucranianos, acabou destruindo um prédio residencial russo. Vou te mostrar. Agora, como alguns de vocês já devem ter ouvido, as forças russas estão avançando na direção de Prokrast. Eles não cercaram a cidade como Putin disse há 2 semanas, mas continuam avançando. Progresso lento e a um custo alto, mas é progresso. Agora, a luta lá é brutal. A Ucrânia reforçou a linha de frente e tenta conter o avanço russo, indo de prédio em prédio, de prédio em prédio. Por isso, mais tarde hoje vou conversar com o ex-CIA, Air and Land, da Marinha Chuck Farr, que recentemente passou 3 semanas na Ucrânia visitando as linhas de frente. Hoje, no Business Basics, ele vai compartilhar o que aprendeu nas linhas de frente. Ele também analisará as imagens recebidas da linha de frente de Prokrast. Como sabem, imagens de guerra são sempre muito gráficas e não podemos postá-las no YouTube. Senão, o YouTube deletaria nosso canal. Por isso criamos o Business Basics. Criamos a plataforma do zero, por isso não há restrições. Queremos oferecer cobertura sem censura de tudo que ocorre no mundo. Ou seja, não precisamos borrar nada e não precisamos esconder nada, porque os anunciantes ficam insatisfeitos, mas isso não é um problema, pois não temos anunciantes no site. Mantemos o site graças ao apoio de vocês. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, que não está na grande mídia, acesse basicsinsider.com. Use o link na descrição ou escaneie o QR na tela. Ao se inscrever, você terá acesso a 1 tonelada de conteúdo que já produzimos e, mais importante ainda, a todo o conteúdo que produzirmos no futuro e que não podemos postar no YouTube. Além de tudo isso, você estará apoiando o canal e ajudando a manter nossa cobertura. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam. Até o próximo vídeo